As Escrituras Sagradas é o produto do qual o Espírito Santo, de modo qual ele ensina a sua igreja. E conforme se observa, a Bíblia Sagrada, o canão, os 66 livros, ela é de total inspiração de Deus, por meio do qual o próprio Espírito Santo, ele inspirou os escritores a fim de escrever. E vale ressaltar que esse mesmo Espírito que o inspirou ou trouxe a inspiração aos escritores, ele também é o mesmo Espírito que nos traz a iluminação de cada texto. Na medida em que nós estamos fazendo o devocional, a nossa leitura diária, esse Espírito, ele também, ele trabalha, ele age através do que? Da iluminação. Ele nos dá o que? A capacidade, a capacitação de compreender tudo aquilo, né, que está escrito. Sendo assim, a obra do Espírito Santo é uma obra tão válida quanto a obra de Cristo, né? O próprio Cristo, a minha Bíblia está aberta aqui em João, capítulo 16, e também o versículo de número 7, ele diz: é necessário que eu vou, né? É necessário que ele vá, para que o quê? Para que o Consolador ele viesse até nós. Então, se tratando disso, conforme se observa, desde do início, desde a criação, conforme se observa, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, é o Espírito Santo que ele não apenas consola, não apenas conforta, mas ele também, conforme se observa, é ele que equipa a sua igreja. Por exemplo, no Antigo Testamento, ele equipou indivíduos de uma forma individual, até então, do qual tarefas eram designadas até ele, daí o Espírito, ele, de uma forma individual, ele o capacitou, ele equipou, como por exemplo, reis para governar, profetas para profetizar e também juízes para julgar, né? E não para por aí, por quê? Porque no Novo Testamento também encontramos, conforme também está escrito, né, em Efésios capítulo 4, esse mesmo Espírito que o capacitou indivíduos de forma individual é o mesmo Espírito que também no Novo Testamento, alguns, ele designa tarefas individuais e não somente designa, mas também ele capacita, ele equipa também, né? Por exemplo, Efésios capítulo de número 4, versículo 11, alguns, ele deu dons do quê? Ele deu o dom de apóstolo, outros, né? Paulo, ele diz que alguns também ele deu dons do quê? Dons de profetas, outro evangelista, outros pastores e também, né, os mestres, se tratando, né, dos 5 ministérios, e do qual nós identificamos também acerca dos dons ministeriais. Mas esse mesmo Espírito que também capacitou, designou alguns no sentido de uma forma individual, ele também capacita através também dos dons espirituais, que isso atinge de uma forma coletiva, conforme está escrito na primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 ao 10, do qual
o próprio Espírito, né? Ele o capacita de uma do que através de palavra de sabedoria, através de palavra de conhecimento, através da fé, através de dons de curar, através de dons de operações de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedades de línguas, e não somente variedades de línguas, também a capacidade, né, o dom de poder também interpretar. Então, é o Espírito que, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, e também trazendo para o contexto dos nossos dias odiernos, é esse mesmo Espírito que também continua hoje. O que? Nos dando graça, nos dando ousadia, nos capacitando, continua manifestando o seu poder, ele continua convertendo pessoas e promovendo também na vida das pessoas o que? O novo nascimento